Estamos de volta com o WW. Nós conversamos agora com a pesquisadora sobre Oriente Médio e professora de História da Ásia da PUC do Paraná, Muna Omran. Seja muito bem-vinda, professora, perdão. Obrigada, boa noite. Lorival Santana comigo também, Lori. Vamos lá. Bom, em mais um dia de conflito no Oriente Médio, fortes explosões atingiram as proximidades do Aeroporto Internacional de Beirute, na capital do Líbano. A reportagem da nossa correspondente em Nova York, Mariana Jangiacomo. Câmeras flagraram o momento da explosão. Uma equipe da CNN ouviu uma série de estrondos à meia-noite do horário local. O bombardeio acontece depois que o exército de Israel emitiu ordem de retirada para moradores da região. Mais cedo, o exército israelense disse ter matado vários comandantes do Hezbollah em um ataque a uma estrutura militar no sul do Líbano. Os chefes das áreas de combate, das forças de engenharia e da coordenação de fogo do Hezbollah estavam entre os mortos. O ataque foi realizado durante uma operação conjunta entre a Força Aérea Israelense e a Brigada Golani, que tem conduzido os ataques por terra. Os militares israelenses também disseram que destruíram outra estrutura em um ataque diferente e apreenderam armas e outros equipamentos do grupo durante a operação. Em resposta, o exército do Líbano disparou hoje contra as tropas israelenses. É a primeira vez que isso acontece desde o início da ofensiva de Israel contra o Hezbollah, há cerca de 2 semanas. O ministro das Relações Exteriores libanês, Abdallah Abu Habib, disse em entrevista à apresentadora da CNN, Christiane Amanpour, que os Estados Unidos são vitais para que um cessar-fogo entre Israel e o Líbano aconteça. Who do you have any faith in if the strongest country in the world, the United States, seems to have no or very little influence after publicly saying that there would be a ceasefire? I don't think we have an alternative, yes. I don't think we have an alternative. We need the United States' help. Whether we get it or not, we are not sure yet. But the United States is very important, vital for this ceasefire. If it has to happen, the United States is always important in this regard. O presidente Joe Biden declarou que discute com Israel se as bases de reserva de petróleo do Irã devem ser atacadas como retaliação ao ataque de Teherã do começo da semana. Ontem, Biden já disse ser contra ataques direcionados às instalações nucleares iranianas. Ainda nesta quinta, o embaixador israelense na ONU afirmou à CNN que o país tem muitas opções quando se trata de revidar contra o Irã. So it's about us to decide where and when we want to attack, but they are vulnerable. They know that. Mais de 1 milhão de libaneses estão desabrigados devido ao conflito. Segundo as autoridades locais, os abrigos estão lotados. Cerca de 47% das pessoas que estão nesses abrigos do governo são crianças. E mais de 1.000 pessoas já morreram nos ataques. Professora, a grande notícia aí do dia neste conflito talvez tenha sido os disparos ali, né? O confronto do exército libanês contra as forças de Israel. Isso muda? Qual o significado disso daqui em diante? A gente começa a ver um reposicionamento das forças libanesas, né, das forças armadas que até então não estavam se posicionando, não estavam se colocando. A gente sabe que as forças armadas libanesas têm um apoio, a população é simpática às forças libanesas, elas têm credibilidade institucional perante a população, e, inclusive, o Líbano, como eu sempre falo, tem uma estrutura de Estado sectário, um Estado confessional, mas a instituição das Forças Armadas é uma das únicas que acaba sendo sempre muito bem vista por todos os grupos sectários. Então, eu acredito que agora, porque até então a narrativa era a seguinte: era a guerra de Israel contra o Hezbollah. Na medida em que entram as Forças Armadas libanesas, há uma reconfiguração total desse quadro, na medida em que se assume, sim, uma agressão contra o Estado libanês. O Lorival, isso evolui para um conflito regional já? Já dá para a gente falar no conflito regional? Ainda mais lembrando que houve ataques de Israel em Damasco hoje, né? Mas isso é parte da rotina, né? Israel ataca alvos na Síria de milícias pró-iranianas. Existe uma tensão regional. Acho que um
um conflito armado regional, ainda não, né? Talvez numa intensidade muito baixa, se a gente considerar os mísseis que foram disparados pelo Irã e tal, mas não uma guerra, um engajamento, né, dos países. Pelo que eu entendi, o que houve foi um ataque de uma israelense a uma guarnição do exército libanês no sul do Líbano, né? No contexto do avanço dos soldados israelenses ali, pode ter havido um engano, por exemplo, né, de achar que era uma posição do Hezbollah, embora normalmente essas coisas são sinalizadas com bandeiras e tal. Mas o exército libanês ele não tem condições de entrar numa guerra contra um inimigo externo, porque ele se desmembra, né? As divisões sectárias são mais fortes do que o comando, né? Assim, do que a coesão da corporação. Em 2019, quando houve a revolução do WhatsApp, quando o governo libanês tentou impor um imposto sobre o WhatsApp, e depois em 2020, com a explosão do porto de Beirute, surgiu uma geração, ou teve mais força uma geração de jovens que tem um sentimento mais nacional, um pouco acima dessas identidades sectárias. Estamos falando de cristãos, maronitas, sobretudo, sunitas e xiitas, né? Mas os comandantes do exército libanês, eles têm lealdade com os líderes tribais e não com, por exemplo, o comandante que é o Joseph Aoun, que é cristão maronita. Então, por isso o exército não se engaja. Se ele se engajar, ele se desfaz e cada grupo vai lutar por uma causa diferente. O professor, você domina muito ali a região, e Líbano especialmente também. Depois dos ataques dos pagers, houve um pacto ali, né? Uma união nacional, né? Mas houve ali o alerta de que quem responderia militarmente seria o Hezbollah e não o país. Isso mudou, né? A gente está falando de quase um mês atrás. Esse cenário político interno do Líbano perante o avanço de Israel, como que está hoje esse pacto? O que eu tenho visto é que, assim, concordo com o Lorival quando ele diz que o exército libanês realmente ele não tem uma estrutura para enfrentar, por exemplo, o exército de Israel. Mas quando eu digo que é uma reconfiguração, é o momento, inclusive, que se para pensar o caminho que vai levar, se houver um conflito mais direto entre, sim, o Estado libanês e Israel. O que a gente vê é que quando houve a explosão dos pagers, há 2 semanas, mais ou menos, os líderes políticos, né, isso saiu muito na mídia libanesa, todos os líderes políticos de todos os partidos, independentemente da religião, do grupo sectário que eles seguiam, eles clamaram por uma unidade nacional. E alguns mais alinhados ao Hezbollah disseram que só o Hezbollah seria capaz de dar uma resposta à altura de Israel. Isso, obviamente, traria muitos problemas para o Líbano, que é um Estado que o país já está numa crise econômica, há uma paralisia política na medida que ainda está sem presidente. Então, o país, como um todo, caminharia para o caos. E nós começamos a ver que lideranças xiitas, como Nabih Berri, que é o presidente do parlamento, líder do Amal, xiita, né? E o Mikati, que é o primeiro-ministro, e algumas lideranças cristãs começaram a ver um caminho que não levasse a um confronto e que, inclusive, começasse a reposicionar, né, a fazer com que o Hezbollah recuasse. Isso, você vai ver uma divisão muito grande. Então, no primeiro momento, se pede uma unidade e depois, conforme o avanço e o acirramento da guerra e das explosões no sul do Líbano e no sul de Beirute, nós começamos a ver uma revisão a ponto do representante do Líbano na ONU
pedir, né, constantemente com o primeiro-ministro libanês uma intervenção, né, pacífica, diplomática dos Estados Unidos e da Europa, porque não é interessante para a Europa, né, quando nós falamos em guerra, você logo imediatamente pensa em deslocamento. Para a União Europeia, esse deslocamento de libaneses que pode começar a ter com um acirramento da guerra, isso pode complicar para a Europa. Então, o caminho, ainda assim, essas lideranças pedem uma unidade em nome de pacificar o país e enfrentarem, né, os inimigos. Inclusive, nós começamos a ver que dentro do senso comum, você começa a ver que não é só Israel o grande inimigo, mas sim os países que levam o Líbano à situação que ele se encontra hoje. Inclusive Estados Unidos, né, professor? Agora, Lorival, hoje a nossa reportagem mostrou o Biden conversando com Israel, inclusive uma informação que você disse que seria aqui, né, dessa reação possível de Israel ao Irã, seja atacando os campos petrolíferos, né, que aí pode entrar até a China, que é o maior comprador do Irã. Essa resposta de Israel ao Irã deve ser nessa linha e uma possível reação até da própria China, né, porque pegando os campos petrolíferos do Irã, a China pode reagir também de alguma maneira? Não, de forma direta, não. A China não tem desejo, interesse, né, em entrar numa guerra que envolveria... Entrar em nenhuma guerra, muito menos envolvendo os Estados Unidos, né? A próxima guerra da China vai ser para tomar Taiwan. Isso vai acontecer daqui a um tempo. Mas não para apoiar um aliado, assim. Nem mesmo a Rússia, né, que é um aliado muito mais importante. A China envia armas de forma... subliminar, né, não revelada, não pública, envia armas para a Rússia, mas de forma muito disfarçada e gosta de comprar o petróleo barato da Rússia e do Irã. Mas não a ponto de querer se envolver nisso, ela tem muitas outras opções de fornecimento de petróleo e tal, né? Agora, eu acho que o Irã também não tem interesse numa guerra direta, ele sempre prefere essa guerra por procuração. E o que muitos libaneses pensam, sobretudo cristãos e sunitas, é que o Irã é um dos principais responsáveis por essa situação, né, ao manter um Estado dentro do Estado. E há muito ressentimento contra o Hezbollah dentro do Líbano. Tanto que a própria explosão do porto é atribuída em parte ao fato de haver explosivos do Hezbollah lá. Então é um país muito fraturado, que em momentos como esse sofre muito com a parte emocional e sentir que é um país que está no meio de uma briga entre potências regionais e mundiais. Bom, professora, infelizmente nosso tempo acabou e eu só tenho a agradecê-la pela sua disponibilidade de estar conosco. Obrigada. Professora, nós que agradecemos, professora Muna Omran, que é pesquisadora sobre Oriente Médio e professora de História também da PUC do Paraná, História da Ásia. Muito obrigado, viu, professora? E o Lorival também, Lorival Santana, e a todos que ficaram conosco até agora. O WW termina aqui. Boa noite e até amanhã.